Boa noite, pessoal. O objetivo dessa aula é ser uma aula gostosa, dinâmica. Nós temos aqui a Marinalva Freitas, que tem um escritório de contabilidade no Mato Grosso do Sul, em Água Clara, um escritório que é renomadíssimo. Ela também é mentora de finanças para mulheres. E nós temos dúvidas, muitas dúvidas, né? Principalmente porque nós queremos prosperar. E é muito decepcionante a gente trabalhar e não ver esse dinheiro. Quando a gente olha, o dinheiro foi para pagar a conta, quem é empresária sofre muito isso, o dinheiro vai para pagar imposto, vai para pagar a conta, e eu pergunto, nossa, Marinalva, como podemos prosperar quando em algumas situações nem a empresa está se pagando? A gente tem que se pagar quando a empresa está devendo? Traz um norte aqui para a gente. Boa noite. A Pri já me apresentou, né? Conheci a Pri numa palestra também e tivemos uma conexão, foi algo de Deus, assim, foi muito bacana. E eu falo sempre que a chave de tudo, em primeiro lugar, é a gratidão. A gente tem que ser grato por tudo aquilo que a gente já conquistou. Porque se a gente não for grato, a gente não consegue prosperar em nada. Mas na empresa, tudo faz parte do planejamento. E eu falei para a Pri que a organização, na vida financeira, não é diferente, né? Ela tem que passar por um processo de organização também. Acho que todas aqui assistiu a aula de planejamento para o ano que vem, e da mesma forma que a gente organiza a nossa agenda, igual ela nos ensinou, a nossa vida financeira não é diferente. A gente tem que ter a organização, estabelecer os princípios, estabelecer as categorias, os prazos, mas principalmente fazer o planejamento financeiro para que a gente consiga ver os valores, para a gente consiga pagar os impostos e para a gente consiga ter tranquilidade. Uhum. E hoje a gente vai aprender aqui de uma forma bem simples e bem dinâmica. Todo mundo vai sair daqui sabendo fazer planejamento financeiro. Quando a gente fala planejamento, assim, dá até um apavoro, né? Meu Deus. Como é que é, assim, em linhas gerais, tá, Mari? Como que eu faço um planejamento financeiro? Para fazer um planejamento, a gente precisa, num primeiro momento, eu preciso saber o que eu quero, né? Eu preciso saber o que eu quero planejar. Então, existem vários tipos de planejamento. Existe planejar sonhos, né? Algum objetivo específico, férias, eu quero fazer um planejamento para comprar minha casa, o meu carro, a minha empresa. Então, o primeiro passo é definir o que eu quero planejar. Esse é o primeiro passo. E depois estabelecer os prazos, as estratégias, como que vai ser feito isso, como que eu vou tá trabalhando em cima desse projeto, né? Igual a Pri falou lá nos áudios lá, né? Tudo é um projeto. O projeto fitness, o projeto da minha loja, o projeto... Qual o meu projeto? O que eu quero alcançar? Para não ficar muito vago, né? O projeto da minha casa dos sonhos, o projeto da minha casa na praia, qual é o projeto? O projeto aqui muitas, né, estão lançando produto, estão lançando curso. Então, qual é o meu projeto? Qual é o meu planejamento para que isso aconteça? Muita gente fala que existe um ideal de percentual para você distribuir em cima da sua renda. Então, quando você recebe a renda, X é para isso, X é para isso. O que você diz, Mari, sobre essa distribuição? Essa distribuição ela tem que ser bem elaborada. Geralmente, a gente coloca 50, 20, 30 ou 50, 20, 10, 10, 50% para nossas despesas básicas, né? Que é alimentação, aquelas despesas que a gente tem mensal. Todo mês a gente tem. E a gente coloca um percentual para lazer, um percentual para
investimentos, né, para reserva de paz, que eu não falo reserva de emergência, porque a palavra tem poder e a gente não pode profetizar emergência. Então, uma reserva de paz, para que a gente tenha paz e tranquilidade, né, em qualquer imprevisto. Para doação, para quem, como eu e você, né, eu creio a maioria aqui é cristã, a gente é o dízimo que é princípio, ou aquelas pessoas que fazem doações para ONGs, ajudam outras pessoas, pode entrar em 10%. Então, essa classificação de percentual, ela depende muito do meu propósito. Geralmente eles usam esse, mas, por exemplo, qual é o meu propósito hoje? O que eu quero alcançar? Às vezes eu quero hoje fazer a minha reserva de paz, isso para mim é mais urgente, eu já tenho uma vida estabilizada, então eu posso colocar um percentual maior para aquilo ali. Não, hoje meu objetivo é investimento, eu quero investir, eu posso colocar um percentual maior. Então, o importante é que eu defina de acordo com o meu objetivo esses percentuais. Uhum. Então, traz esses números para a gente aí, Mari, que eu vou anotar aqui. Vamos supor, a pessoa tem aí uma renda mensal, vamos colocar aí de 15 mil reais. Independente do valor que ela tem de receita, tá? Que daqui a pouco a gente entra nas perguntas e respostas. Qual é o 50% você falou é para? 50% é para as despesas básicas. Ou seja, a pessoa não pode comprometer mais que 50% da receita dela para as despesas do dia a dia, despesas básicas, que é água, luz, telefone, aluguel. E eu acho que o negócio pega aí, né? Porque para muitas pessoas, esse valor aqui ultrapassa os 50%. Né? Ultrapassa. E é nesse momento que a gente tem que fazer uma organização das nossas finanças, né? Da mesma forma que ali a gente alinha a nossa agenda com as prioridades, aquilo que é importante, aquilo que eu vou fazer primeiro, a gente vai classificar as nossas despesas, aquilo que é o básico, né? Exatamente, é começar a ver, porque muitas pessoas também têm muita despesa que elas não conseguem ver, porque às vezes não anota. Quando a gente começa a organizar e anotar, a gente começa a enxergar onde eu estou gastando mais, onde eu estou gastando menos, onde eu posso diminuir. Fazer aquele filtro, igual você pega lá da caixa de entrada e joga lá no Trello e vai filtrando, a nossa vida financeira é a mesma coisa. Ô, Mari, você sabe que eu fiz uma época aqui que foi muito legal. Eu abri um grupo no WhatsApp só com meu marido sobre finanças, né? E aí era o seguinte: eu criei um modelo de entrada, é diário isso. Então, o dia, quanto que tinha entrado naquele dia, por quê? Tem mulheres que essa receita mensal não é muito certa, né? Depende de contratos, ela não tem, não tem aquele salário fixo. Isso também é um grande desafio. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, o que a gente fez? Eu falei, olha, eu acho que o que está roubando o nosso dinheiro são as coisas pequenas. Por quê? A gente sai da escola, vai tomar sorvete com os meninos. Sai da escola, vai na padaria comprar um monte de coisa. E é um dinheiro que vai saindo, que a gente não sabe. Então, o que a gente fez? Muito simples. No grupo é o seguinte: se você comprar um pirulito, qualquer coisa, 10 centavos, tem que jogar lá. E tem que jogar a data, a despesa e deduzido da receita que a gente tem ativa na conta. Aí a gente olhou, quando for fazer a conta, falou, meu Deus, a gente descobriu que onde a gente gastava mais dinheiro era na rua, em comida. Exatamente. Lanche. Eu falei, meu Deus, então é melhor a gente pegar uma média desse valor e guardar e separar para no mês seguinte a gente usar só esse valor. Exatamente, a gente tem que estabelecer prioridades, né? Então, quando eu não vejo aonde está indo o meu dinheiro, ele vai igual água, a gente liga a torneira ali e ele vai. E eu uso essa tática da caixa também de despesa, entrada e saída com os meus mentorados, peço para que eles anotem tudo, porque eles muitas vezes não veem. Aqui, por exemplo, não sei aí, né? A gente toma muito açaí aqui, que é muito calor. Açaí.
Aqui eu uso o exemplo do açaí porque os jovens, eles não compram carne no mercado. Eu fiz uma palestra essa semana e a menina falou para mim, eu não tiro meu açaí, eu vou diminuir na carne. E tá tudo bem. Mas um adolescente, ele não compra carne, né? Então eu uso o exemplo do açaí. Então aqui a média de um copo de açaí, assim, é média R$ 30. A pessoa falou para mim, só o meu, eu tomo 3 por semana, são R$ 90 por semana, só o dele. Fora o da mulher e do filho. Então, nem ele tinha percebido o tanto que ele gasta com aquilo ali. Então, você vai tirar aquilo que você gosta, aquilo que nós temos prazer? Não, mas nós podemos diminuir. Depende do meu objetivo, aquilo que eu quero alcançar. Qual é o meu objetivo? Eu falo que tudo é uma plantação. Existe um momento de plantar e um momento de colher. Então, eu preciso entender em qual estação que eu estou. Qual é o meu momento? Meu momento eu posso gastar sem olhar? Eu posso, nesse momento, só dar uma economizada, dar uma enxugada? Qual é o meu momento? Isso é muito importante eu definir. Qual é o meu objetivo? Uhum. Mari, então vamos lá, tem gente entrando agora. Vou botar aqui. A pessoa ganha R$ 10.000. Você falou que 50% ela tem que guardar para as despesas fixas, né? Isso. O que mais? Repete aí aqueles dados de distribuição. 10% para doação. Muitas pessoas, né, doam o dízimo na igreja, outras doam para instituições de caridade. A gente precisa estipular limites para essas coisas também. Uhum. Certo. O que mais? 10% para... Isso seria investimento profissional. Educação, aperfeiçoamento. Pode falar, Mari, pode continuar. Pode seguir. 10% para lazer. E 10% para investimento. Tá, então 10% aqui, você falou estudo? Isso, estudo, aperfeiçoamento. Uhum. O que mais? 10% para lazer. Uhum. E 10% você pode fazer investimento para reserva de paz. Reserva de paz, gente, é a reserva de emergência que chamam por aí, ó. A reserva Isso. de paz. Tá. Agora vamos entender aqui alguns contextos, tá? Tá. Como que essa distribuição fica quando a pessoa ela está com dívidas? Qual é o plano emergencial que ela deve fazer? Quando a pessoa está com dívidas, o plano emergencial é fazer todo o levantamento da vida financeira dela e estabelecer metas, da mesma forma. Então, o que é prioridade para mim hoje? É sair das dívidas e aí fazer um planejamento do que eu vou quitar primeiro, o que eu consigo, quais são os valores que eu consigo negociar, que eu tenho desconto. Isso depende muito da entrada da pessoa, do que ela ganha. Então, assim, primeiro ela precisa enxergar qual é a situação dela. Muita gente tem medo de olhar para isso, né, Mari? Sim, mas é necessário olhar, e porque quando ela enxerga a situação dela, ela consegue definir objetivos e metas. O que eu vou trabalhar primeiro? O que eu consigo quitar agora? Qual eu pago mais juros que eu posso negociar para pagar menos? Hoje, por exemplo, o juros do cartão de crédito ele é altíssimo, né? Do limite de cheque especial. Às vezes compensa pegar um empréstimo e quitar, dependendo da situação, que o juro é muito menor. Tem empréstimos que a gente tem desconto, então, ao invés de eu ficar pagando só uma parcelinha daqueles que não me dá desconto, às vezes compensa eu quitar aquele que tem desconto e renegociar os outros. Então, o primeiro passo é enxergar a minha realidade e definir metas, objetivos. Aonde eu vou começar? Porque não tem como a pessoa fazer todas essas reservas devendo, porque ela não vai conseguir. Então, o primeiro objetivo de quem tem dívidas é trabalhar metas para quitação dessas dívidas e, no momento posterior, trabalhar essas definições de proporção. Olha, isso é tão forte, gente, que quando você decide encarar as suas dívidas, eu vou olhar quanto eu devo, eu vou falar com todas as pessoas que eu devo,
eu vou tentar negociar com todas as pessoas. É nessa hora que você enxerga possibilidades. E até que Deus faz um milagre mesmo, sabe? Uma dívida que 90% de desconto. A gente tem que parar de ter medo de enfrentar nossos fantasmas. Eu sempre falo, né? Deus, ele se move em quem se move. E uma vida endividada é uma vida de aflição. Porque as pessoas ficam te cobrando, porque você não prospera. Você não sabe cuidar do seu dinheiro. O dinheiro precisa ser respeitado. Sim. E dinheiro tem muito a ver com o seu modelo mental. Se você cresce numa casa onde você tinha escassez, onde tudo era difícil, você se torna uma mulher assim, achando que dinheiro é difícil e dando um jeito de gastar o dinheiro que você tem. É muito forte isso. A gente precisa mudar. Inclusive, eu indico uma leitura para vocês, que é o Hábitos, O Segredo da Mente Milionária. Gente, esse livro é fantástico. Ele é avassalador. A Oranique está aqui, também já leu. Ele serve para todas as coisas, né? Que é esse modelo mental que a gente traz da nossa casa. Você pode falar um pouquinho disso, Mari? Tá sem áudio, Mari. Ficou sem áudio. Essas leituras, elas são muito importantes, porque elas influenciam. Aqui, quando você fala do sonho, de visualizar, isso é provado cientificamente, né? Biblicamente, a palavra fala chamar a existência as coisas que não existem. Mas quando a gente visualiza aquilo, né, a gente precisa estar visualizando. Essas leituras são pessoas que tiveram sucesso, que venceram, têm palavras motivadoras. E nesses livros, se vocês lerem, todos eles vão falar dessa questão de você definir o que você quer, aonde você quer chegar. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem, mas eu quero fazer uma viagem para onde? Em que hotel eu quero ficar? Onde eu vou passear? Onde eu quero comer? Eu quero comprar um carro. Que carro? Não é qualquer carro. Eu tenho que... É como se a gente jogasse para o universo, né? Aquilo que eu quero, eu tenho que visualizar, eu tenho que chamar a existência. Essas coisas vão acontecer. O poder do mural dos sonhos, você deve fazer o seu, ele é impressionante, porque depois você consegue realizar sonhos, metas que está escrito. Então, nesses livros, eles falam muito sobre isso. Uhum. E teve uma mentorada minha que falou, Pri, eu quero fazer uma viagem, quero viajar. Eu falei, para onde você vai? Ela é um lugar aqui pertinho, tal. Eu falei, mas qual é o seu sonho, assim? Qual lugar que você sonha em conhecer? Ela é Fernando de Noronha, mas é muito caro, é muito difícil. Eu falei, não, então você vai lá na agência de viagens e você vai fazer um orçamento para você ir para Noronha. Você já foi? Ela, não. Eu falei, então você vai. Ela foi, ela tinha dinheiro, ela tinha condição de ir. Mas a crença, ela te impede até de tentar. E sabe o que foi? Ela fez a viagem, foi uma viagem maravilhosa, do sonho da vida dela, mas a gente não tem a iniciativa nem de viver como se fosse realidade. Porque primeiro primeiro você acredita e depois você tem. Exatamente, nós temos que ter essa definir, e tudo tem que ser específico. Igual na nossa agenda lá, a gente não define prazo, então eu tenho que definir prazo para minhas metas, para os meus objetivos, eu tenho que definir prazo, aonde, tem que ser específico, quando, e se torna muito mais fácil, porque se eu não sei aonde eu quero ir, como que eu vou chegar lá? Então, eu preciso definir, isso é muito importante, eu acho que é um dos passos, é o mais importante, definir o que eu quero, e como eu quero, quando eu quero. Eu, por exemplo, vou compartilhar meu sonho com vocês aqui, eu tenho desde criança, eu sempre gostei muito de ler, eu lia muito romance, aqueles da Bianca, não sei se vocês chegaram a ler, e eu conheci a Grécia lendo um livro. E eu imaginava na minha mente. E quando eu vejo as fotos da Grécia hoje, porque quando eu lia não tinha internet, não era fácil ver foto igual hoje. Tem foto, tem vídeo, a gente vê tudo. E quando eu vejo hoje, era igualzinho, eu imaginava. É igualzinho. Então, eu pretendo ir daqui 4 anos. Por quê? Porque eu não falo inglês fluente ainda, né? Eu me recuso a ir para lá dependendo totalmente.
Então, assim, como eu tenho várias metas agora, né? Minha filha está entrando para a faculdade, eu não sei qual é o custo que isso vai me gerar ainda, que ela quer fazer medicina. Então, eu preciso me preparar financeiramente, porque eu não vou lá passear e não vou poder sair, não vou poder comer o que eu quero. É uma viagem que não é tão barata, mas não é impossível. Então, assim, eu já estou fazendo cotações, vendo onde eu quero, o que eu quero fazer, para mim ter noção do que eu vou gastar, e eu já vou guardar mensalmente um valor para isso. Então, eu vou realizar. E é igualzinho, Pri, quando eu olho aquelas fotos, aqueles vídeos da Grécia, é igualzinho eu imaginei desde criança. E eu vou estar lá daqui 4 anos. Talvez até menos, hein? Ó, Talvez até a menos. Isolina e a Dulce, que são lá da Cabo Verde da África, elas aprenderam inglês sozinhas, com um aplicativo, que ela já me passou todo o rolê aqui para eu fazer também, em menos de um ano. Então, olha que bacana. Então, ó, Eu consegui falar inglês em 1 ano, menos desse tempo aí que eu defini, ó, partiu. agora olha só, eu vou abrir para as perguntas daqui a pouco, mas uma dúvida. Essa distribuição de dinheiro que você falou, como é que você orienta que seja feito? Que a pessoa saque o dinheiro e guarde, que ela tenha contas separadas para ir juntando esse dinheiro? Tem alguma coisa que é recomendado nesse sentido? Eu recomendo assim, quando é para investimento na educação, provavelmente compra um curso ou está pagando uma faculdade, né? Já tem aquele valor vai estar ali no planejamento dela para estar fazendo o pagamento. As doações também. A única coisa que eu aconselho que faça algo que bloqueie esses valores é a reserva de paz, fazer algum tipo de investimento no banco que renda juros para o seu dinheiro não ficar parado, mas que você possa sacar sem prejuízo. Então, por exemplo, tem alguns investimentos que você coloca lá, eles estão rendendo, mas você pode sacar a qualquer momento. E tem aqueles que bloqueiam, você bloqueia por 1 ano, por 2, depende do seu objetivo. Então, eu quero fazer investimentos. Esse dinheiro é para guardar, é para minha aposentadoria, ou é para uma viagem daqui 4 anos, que nem eu quero fazer. Então, eu posso aplicar o meu dinheiro para 4 anos, que eu sei que eu não vou usar ele, e ele vai estar rendendo lá. Então, depende muito do meu objetivo. Então, bloqueio eu faria nesses sentidos. Aí, por exemplo, a pessoa, eu não consigo guardar, eu quero comprar um imóvel, faz consórcio. Arrume uma forma de que você não possa pegar, porque tem pessoas que se tiver lá, ela pega. Então, vai pôr lá na poupança, se ela precisou, ela vai lá e saca. Então, ela tem que fazer um bloqueio nesse dinheiro. Eu conheço pessoas que eles não conseguem guardar de jeito nenhum, mas foram lá e fizeram consórcio. Você debita lá automático na conta, ou uma previdência privada, algum outro tipo de fundo, e a pessoa está guardando dinheiro. Ô, Mari, agora só uma dúvida para quem é empreendedora, está trabalhando muito, a empresa ainda é muito enxuta, assim, ela não consegue fazer retirada para ela, e tem muitas coisas acumuladas, tá? Impostos, cartão de crédito, dívidas grandes. O que você orienta essa mulher? Travou um pouquinho o seu áudio aqui, eu não ouvi tudo. Tá. Eu quero que você fale para uma mulher que é empreendedora, que a receita mensal não é suficiente para pagar as despesas pessoais, tá? Uma mulher que trabalha muito, está muito cansada, não está vendo retorno, e tem contas que os juros são altos, como cartão de crédito, impostos, os impostos mensais e tudo mais. Qual a postura que essa mulher tem que ter? O que ela deve priorizar quando ela for fazer o pagamento? É quase que ela tem que fazer um Nidurité, né? O que você foi pagar? Assim, o que você orienta? Ainda mais quando a gente está falando de contas que tem um juros que fica rodando muito alto, né? E ela não está sendo remunerada por nada disso, porque tudo que ela ganha, ela vai pagar o que dá para pagar. Certo. Eu falo assim que a empresa, se você não mantém as finanças da empresa em dia, é como o coração, ele vai parando, vai parando, vai parando. Então, eu não aconselho de jeito nenhum deixar os impostos sem pagar.
como contadora, o que eu vejo? O juro do banco, do cartão, eles são altíssimos, né? Também, mas às vezes consegue negociar com a Receita Federal, Estado e municípios. Muitas vezes essas negociações demoram. Então, se você atrasa uma guia, ela já tem multa. Aí depois ela já tem 20% e vai subindo. Quando vai para a Procuradoria, 20%. Então, assim, imposto é fim de carreira. Deixar imposto atrasar é... Então, assim, toda empresa, no início, a gente trabalha muito e não colhe, porque a gente planta primeiro. Existe um tempo, né? Eu tenho escritório aqui, tem 15 anos em Água Clara. Eu mudei para cá tem 22 anos. E no começo eu não tirava nada, eu só investia. Eu tinha 3 empregos. Eu falo que tô quase igual. Eu não sou o pai do Cris, é a mãe. Eu trabalhava no escritório, eu tinha uma funcionária que ficava atendendo e eu atendia clientes fora. Então, o que eu fiz para me ajudar nesse período? Outras fontes de renda. Eu tinha como fazer isso, não são todos que têm. Então, por exemplo, se essa empreendedora ela for vendedora, ela tem que fazer alguma coisa que alavanca as vendas, fazer promoção, se for comida, coisas novas. E ter muito cuidado, o pessoal de roupa, né, assim, que tem que comprar mercadoria. Ter o controle, a organização é muito importante, porque às vezes a pessoa vai comprando e não precisa. E não sabe, não tem controle de estoque. Então, assim, a empreendedora, ela tem que ter muito cuidado com essas coisas. Então, assim, eu priorizo os impostos, negocio as outras dívidas e tem que enxergar a realidade da empresa. Ela está dando, eu estou trabalhando para pagar a conta só, eu estou tendo retorno e eu que não estou vendo, porque eu estou fazendo um investimento. Porque no começo, às vezes, eu não tenho retorno, entre aspas, que eu não tenho dinheiro, mas aquele dinheiro, aquele lucro está todo investido no meu empreendimento, que vai me dar um retorno maior lá na frente. Então, a pessoa não pode desanimar de vez e falar, não, eu estou tendo prejuízo. Ela tem que ter esse cuidado de eu estou tendo retorno, minha precificação está correta, para ver se ela realmente está tendo um retorno, para ela poder enxergar por onde ela começa a fazer essas negociações, onde ela começa a ter uma noção de quanto tempo ela vai começar a ter retorno naquele negócio. Tá. E aí, em segundo lugar, depois de pagar esses impostos, qual que é a sua orientação? Colocou os impostos em dia, eu falo sempre assim, a empresa está tudo certo, ela começou a dar lucro. Aquele dinheiro, ele não é todo seu. É preciso definir um salário para a empreendedora, aquele salário que eu vou tirar para mim, aquilo ali é meu, eu vou investir nas minhas coisas. E a empresa? A empresa ela tem que ter a reserva de paz dela, ela tem que ter um capital de giro. Por exemplo, se uma empresa ela é de revenda de mercadoria e ela depende de uma rotatividade, ela precisa ter um capital para girar. Porque, por exemplo, o comércio agora em dezembro é uma época que vende muito. E quando que eles começaram a comprar? Lá em outubro, novembro, para poder vender, pegar preço melhor para vender agora e ter um retorno bom. Então, eu preciso ter planejamento em tudo e organização, em tudo entra organização e planejamento. E definir. Então, eu vou definir um salário, aquilo que eu posso tirar, que eu não vou prejudicar. O que acontece muito hoje? Os empresários pensam que o dinheiro da empresa é dele. Então, tipo assim, ele vende 10 mil no mês, aí ele não lembra que tem que pagar água, luz, imposto, funcionário e gasta todo aquele dinheiro. Então, primeiramente, eu quito tudo, todas as despesas, aí eu tiro meu salário, aí eu guardo meu capital de giro, negocio o empréstimo se ainda tiver, né, essas coisas para ter desconto. Então, a vida financeira, ela tem que ser bem organizada. Gente, aproveitem agora, tirem suas dúvidas. A Marinalva, ela tem expertise de contadora também, tá? Que é algo fundamental para a empresa, sobre impostos, sobre onde que a empresa está enquadrada, como você paga menos impostos. Então, eu queria abrir aqui para vocês tirarem dúvidas. Só levantar a mãozinha do negocinho que eu abro para vocês, tá? Podem ir levantando enquanto eu vou tirando outras dúvidas aqui com a Marinal. E, Mari, despesas, dívidas com cartão de crédito.
Qual o seu conselho? Cartão de crédito, ele é uma benção para quem sabe usar. Cartão de crédito, a gente só pode usar ele se eu tenho condições de pagar a fatura inteira. Parcelar a fatura jamais, porque o juro é muito alto. Então, assim, eu consigo comprar no cartão de crédito parcelado sem juros. Às vezes eu preciso de algo que eu posso parcelar em mais vezes, mas isso tem que estar dentro do meu planejamento. Entender que o cartão ele não é dinheiro, é o meu dinheiro que eu estou administrando ali dentro. Mas principalmente não fazer aquele saque que eles deixam aquele saque disponível e não parcelar a fatura. Se você pegar um empréstimo no banco de 1 ano, você paga menos juro do que você ir parcelando fatura, pagando aquela parcelinha mínima. Gente, tem uma coisa, os bancos, quando entra um dinheiro na sua conta e é para pagar fatura e não tem o dinheiro todo, ele pega o dinheiro e o restante ele parcela sem te avisar. Aconteceu uma situação dessa com a gente, que debitou, não tinha o dinheiro todo na época, e aí era tipo 2.000 de diferença, eles parcelaram e o total ficou 10.000. Quando eu liguei para o banco para entender que parcelamento era aquele, a moça falou, eu comecei a rir. Eu falei, como assim? 10.000 dividido em não sei quantas milhões de vezes, sem eu saber. Então, olha como você, às vezes, é roubada sem saber. Sem nem perceber. Então, assim, cartão de crédito tem que pegar o extrato e conferir tudo que está sendo lançado ali. Tem que conferir porque eles começam a cobrar taxas, anuidade, seguro. Muitos cartões oferecem livre de anuidade. Então, você tem que negociar com o banco, porque a pessoa, é só R$30, é só R$40, mas é 40 por mês. No final do ano, deu um valor que você podia investir em outras coisas. Então, assim, tem que ter muito cuidado e tem que acompanhar, porque além do banco cobrar coisas que a gente, às vezes, não comprou, assim, de seguro, né, essas coisas, ainda tem a questão de clonagem, né? Meu cartão já foi clonado mais de uma vez, e quando eu fui ver lá, começou a cair uma compra atrás da outra. Então, assim, eu tenho os aplicativos que toda compra já cai no meu celular para mim poder ver, ou vem mensagem de texto ou vem no aplicativo, depois que clonaram o meu celular. Então, o meu celular, meu cartão, porque é terrível, até você provar que não foi você, que 2 mais 2 é 4, é uma dor de cabeça, tem que ter muito cuidado. Você imagina se a pessoa não olha o cartão, a pessoa vai comprando lá no nome dela. Isso é seríssimo, é não ser roubada, né? Até as taxas de juros, cesta de serviços que o banco te cobra todo mês. Um dia desse eu fui ver que era quase R$80 e eu não sabia. Já chegou a cobrar 2 vezes a taxa. Tem taxa, essa cesta de serviço, tem algumas que ela é uma vez por mês. Já chegou a cair na minha conta mais de uma vez. Se eu não tivesse visto, o banco simplesmente, foi um erro do banco. Mas se eu não tivesse visto, eu tinha ficado no prejuízo. Então, a gente tem que olhar mesmo as nossas contas. Mari, você trouxe esse exemplo de planejamento financeiro aqui. Me explica um pouquinho para a gente como é que é. Então, como eu falei para vocês, o planejamento, tudo que eu quero planejar, eu preciso saber o quê. É o primeiro passo. O que eu quero planejar? Eu quero planejar férias? Eu quero planejar sair das dívidas? Eu quero planejar a compra da minha casa? Eu quero planejar a compra do meu carro? Eu quero planejar a faculdade, a pós-graduação? Eu quero planejar o meu negócio? Primeiro eu tenho que saber onde, ou o que, como. Qual o prazo que eu vou elaborar isso? Qual o custo? E quanto eu vou precisar? No caso de umas férias que eu coloquei aí, eu coloquei um exemplo, se eu fosse pagar minhas férias em um ano, geralmente eu tiro férias uma vez por ano. Qual a média que eu tenho que guardar por mês? Geralmente, eu viajo, quando eu saio de férias, eu já paguei a viagem. Eu não gosto de postergar para depois, eu gosto de planejar para mim ir já com... Não ir voltar devendo tudo, né? Então, eu já gosto de ir com a viagem paga. Eu quero abrir um negócio, qual que vai ser o meu lucro, que tempo que ele vai me dar retorno, né? Não, e é engraçado isso, porque você botou o exemplo do Fernando de Noronha e eu nem sabia aqui. Mas eu acho que a mulher, ela, às vezes, assim, ela sabe o que quer, o que ela sonha, o que ela gostaria,
Mas quando chega nessa hora do custo, ela é travada para ir atrás. Por exemplo, você está me ouvindo aqui. Se você tem um sonho de fazer uma viagem internacional, quantas de vocês sabem quanto que vai custar essa viagem? Se você tem um sonho de comprar... Olha só como é que é um movimento. A gente morava num apartamento muito bom, mas ficou muito pequeno quando o Rael nasceu, e quando a Helena também. Só que a gente falava, nossa, mas a gente não tem como sair daqui, o lugar que a gente mora, aqui em Brasília, não financia. Então, você tem que ter a grana toda. E o aluguel, para o tipo de casa que a gente queria, era muito acima da nossa renda. Então, por causa disso, o que a gente fazia? Não ia atrás. Aí a gente falou, sabe de uma coisa? Vamos viver como se esse dinheiro já existisse? Vamos atrás. Aí aconteceu o milagre. Uma pessoa que estava conhecida nossa, estava saindo dessa casa, a casa é dos sonhos, e a dona da casa, que não mora aqui, que não vai voltar, que mora em outro lugar, alugava por um preço muito, muito abaixo do praticado. Eu ia saber disso se eu tivesse me movimentado? Não. Então, a questão de você viver como se esse dinheiro já existisse é importantíssimo. Porque não vai cair no seu colo a oportunidade de ouro, não. Você acha, é que nem garimpar. Pensando no ano que vem, claro, se você se a sua vida financeira está ok, se você está pagando suas contas, ok, mas Deus não te chamou só para você pagar a conta. Você tem que usufruir. Porém, tem coisas que, para você usufruir, você tem que se planejar. Se você quer viajar em julho do ano que vem, porque são as férias dos seus filhos, amanhã você já vai atrás do preço dessa viagem. Você vai saber quanto que você tem que separar todo mês. E você vai ter a melhor viagem da sua vida, sem dever depois. Exatamente. Né? Isso para qualquer coisa. Então, eu acho que esse negocinho que você fez aqui, esse esqueminha, é perfeito. Quanto economizar, o que eu quero, onde, o quê, qual é o prazo, porque tem que estar dentro da sua condição, né? Dentro da condição. E eu falo assim que todas as pessoas podem todas as coisas, basta planejar. Aqui eu tenho, na igreja que eu frequento, tem uns adolescentes e eles trabalham como menor aprendiz. A gente fala assim do poder da conexão e das pessoas que nos colocam para cima. Então, a gente tem que andar com pessoas que sonham, que nos colocam para cima. E eu falei para eles, vamos para a praia? E todo mundo, a maioria das pessoas tem um sonho de ir para a praia, né? Era um dos meus sonhos e eu realizei. Hoje eu vou 2 vezes por ano, no mínimo, que é importante para mim. E eu falei para eles, e eles falaram para mim, a gente quer. Eu falei, então vamos planejar. Eles ganham R$600 por mês. Paga INSS, tem os descontos. Eles planejaram, 15 anos, eles planejaram, eles pagaram e eles foram. Eu só incentivei. Meu Deus, gente, fecha assim a cara, para quem não viaja para a praia porque não tem dinheiro. Fecha. Exatamente. Estão com a câmera fechada, né? Não tá bom. Então, tudo planeja. Eu conheço doméstica que já foi a Israel, ganhando um salário mínimo. Uma viagem para Israel, ela não custa menos de R$20 mil. Por quê? Ela planejou. Então, aquilo que eu quero, eu chego lá. Eu tenho que saber que eu quero, eu tenho que saber o custo, o tempo. E eu tenho que entender que pode ser caro, mas eu vou chegar lá. Eu vou conseguir. Então, todas as pessoas conseguem. Agora, se eu andar com aquela pessoa que eu falar, eu quero ir para a Grécia, a pessoa fala para mim, você é louca, é muito caro, você não vai, isso... Não, você já desanima. Tem pessoas que, como a gente brinca, a pessoa vai abrir uma empresa, dependendo de quem ela fala antes de abrir. Porque a pessoa fala para ela, não, você é louco, você só vai perder dinheiro, não vai dar certo. A pessoa já falhou antes de abrir, porque o outro já matou os sonhos dela ali, os projetos, os objetivos. Então, nós temos que ter conexões com pessoas que sonham, com pessoas que têm projetos para a gente poder alcançar. Mari, a Aurani perguntou, qual cartão de crédito melhor para se usar, que tem os melhores benefícios atualmente? Isso no Brasil, né? Porque a gente tem gente aí de outros países falando falho, né? Não é aqui no Brasil.
Depende do benefício que ela visa. Então, os cartões hoje, a maioria deles, praticamente todos, têm milhas, né? Você pode acumular os pontos. Tem as lojas parceiras que você pode comprar. Então, você compra uma viagem lá, você ganha os pontos Livelo lá, você troca por milhas ou você troca por produtos. Então, assim, a maioria dos cartões hoje tem. O que você tem que fazer é cadastrar, né? Eles não vêm automático. Você recebe o cartão e você vai ver quais os benefícios que ele tem. Então, qual que é o benefício que eu quero? Eu quero viajar, eu quero trocar por milhas. Então, você vai ver qual deles vai estar dando mais em questão de milhas. Eu quero trocar por produtos, eu gosto de coisinha lá de casa. Aí vai usar pontos. Então, depende muito do meu objetivo. E hoje ainda dá para viajar com milhas ou mudou muito essa política aí deles? Ainda dá para viajar, sim, mas tem muitos. Hoje tem vários programas, né? Dentro dos próprios programas de milha lá, você compra, você participa do clube, e aí você já ganha mais milhas. Todas as vezes que você viaja, também cadastra. E depende da quantidade também de pessoas. Os solteiros têm benefícios, né? Que uma pessoa só consegue trocar mais. A gente, como família, já fica mais complicado. O custo. Mas tem sim, tem benefícios, tem que ver qual a minha prioridade. A Hélida está perguntando, eu sabia que vocês iam chegar nessa parte. Qual planilha você indica para o planejamento financeiro familiar? Bom, agora vamos falar de ferramentas, tá? Que tem inúmeras. Que ferramentas você orienta? Muita mulher anota assim: conta, data de vencimento, valor e se pagou ou não. Eu oriento que você use igual a Pri fala da organização, aquela que faz sentido para você. Aqui onde eu moro é interior do estado de Mato Grosso do Sul. Quando eu comecei da mentoria aqui, principalmente para os empresários, eu me surpreendi com a maioria que usa a agenda ainda manual. É ruim? Eu acho assim, um pouco menos eficiente, mas não adianta a planilha ser boa para mim e não ser boa para a pessoa. Ela tem que ver o que é eficiente para ela. Você pode usar aplicativos de finanças, você pode usar planilhas no Excel, que dá para ter um controle muito bacana. Até depois, se você quiser, eu mando uma planilha de exemplo lá no grupo, que dá para colocar. Queremos. Coloca ali mensal e ele já dá um gráficozinho para você estar verificando. Eu gosto muito de usar o Excel. Mas eu tenho clientes que usam o aplicativo e se dão super bem. Então tem que ver. Por que eu gosto do Excel? Eu fico muito tempo no computador. Eu fico, na verdade, o dia todo na frente do computador e à noite, às vezes, eu venho para casa e ainda estou no computador. Então, para mim, é muito mais prático o Excel, mas eu também tenho programa no escritório que eu uso também. Então, você tem que ver aquilo que vai fazer mais sentido para você. Mas eu gosto bastante do Excel. Nessa planilha do Excel, dá para colocar o valor da entrada, né, do dinheiro que está entrando, e ele debitar de todas as dívidas e falar ali no final um saldo? Ele faz essa leitura? Faz. Tem o Google Finanças também, né? Que a gente até estava falando, tem o Google Agenda. Tem o Google Finanças também, que vocês podem estar usando, ele é grátis, e ele também lá dá você lança lá e ele também dá uma planilhinha. E um gráfico de como está sendo o seu custo, o seu planejamento. Por exemplo, quem planeja, eu vou ganhar tanto esse mês. Se ficou dentro da meta, se foi acima, quantos %, se diminui. Então, no Excel faz quase tudo. E na internet tem planilha de tudo quanto é jeito. Consegue, assim, ter um controle bem bacana. A Mari vai disponibilizar um modelo de planilha. Ô, Cíntia, você conhece também algum modelo de planilha legal nesse sentido, para controle de gastos? Eu faço uma que eu mesmo montei. Eu sempre coloco as minhas despesas e quais são as minhas receitas, né? Então, automaticamente, eu faço isso no Google Drive, né? Porque eu sempre uso, já deixo as fórmulas prontas, então ele vai deduzindo. Então, tudo que eu tenho, e aí eu divido variável e fixo, que é a conta fixa e que é a conta variável. Então, eu divido no bloquinho, e depois, agora, eu estou fazendo uma para entender essa parte que a Mari falou, dos percentuais, e aí gera um gráfico para ter certeza que eu estou gastando 50% fixos, ou não, porque aí vai ter uma leitura, né, de como que você está cuidando do seu dinheiro.
Eu Sim. passo tudo no Google Drive. Mas eu estou procurando aqui o Google Finanças para dar uma olhada também. Eu também, e é gratuito, gente. É só você entrar lá no seu Gmail, tem umas bolinhas, 9 bolinhas em cima, que mostram todos os aplicativos que você tem dentro do Google. E tem lá o Meet, o Drive, o Google Finanças, a Agenda. Então, eu acho que você tem que achar essa ferramenta para sair do papel, porque essas coisas vão trabalhar por você, né? Vão somar, subtrair, te dar números, métricas, indicadores. Isso. A gente precisa visualizar, igual a Pri falou, a gente é visual, a gente precisa ver. E eu aconselho fazer uma somente do cartão, para conseguir enxergar ali também. Uma planilha dos gastos do cartão de crédito. Do cartão. Porque às vezes a pessoa parcela ali em 10 vezes e esquece que aquilo ali tem que entrar na minha planilha mensal. Mas eu já gastei. Então, em quantas vezes... E tem as variáveis, né? Os fixos e os variáveis. Aquilo que eu usei o cartão no mês, porque às vezes também eu lembro, eu parcelei em 10 vezes, mas não lembro daquele que eu passei no iFood e comprei um lanche lá. Então, eu aconselho fazer uma de controle do cartão também. Uhum. E, Mari, vamos mandando as perguntas, tá, gente? Eu quero fazer aqui uma, que eu acho que é a última. Eu sempre falo que a mulher não tem que ter só uma fonte de renda hoje em dia, né? Ela tem que abrir fontes mesmo. Eu creio que todas as mulheres têm esse dom de abrir fontes e fazer essas fontes jorrarem. Hoje, na sua expertise e no seu olhar para o mercado, tem alguma área que traz um retorno financeiro melhor para essa mulher, que tem ali, que tem como se dedicar para outro negócio, né, com menos energia do que o negócio principal? Mas você tem alguma orientação sobre isso? Depende muito do nicho que a pessoa trabalha, né? A gente tem mercado para tudo. Eu, por exemplo, trabalho, meu escritório é bem estabilizado, eu não precisava estar me aventurando na mentoria de finanças, né? Mas o que eu busco? Eu busco mais liberdade geográfica. Eu não estou buscando tanto a liberdade financeira, porque eu já tenho uma vida financeira estável, mas eu busco essa liberdade de trabalhar da onde eu estiver. Se eu estiver lá na praia olhando para o mar, aquele vento maravilhoso, eu trabalho. Se eu estiver fora do país, eu trabalho. Então, assim, eu busquei essa área para mim trabalhar, porque tem tudo a ver com o que eu faço. Hoje é uma fonte de renda a mais para mim, porque eu mal abri minha agenda, né? Igual eu falei, já fechei com os empresários da cidade onde eu moro. E então eu aconselho assim, a mulher vê aquilo que para ela faz sentido e ela tem que definir, na verdade, o que ela busca, né? No meu momento hoje, eu estou buscando a liberdade geográfica. O que eu quero buscar para mim buscar algo que eu vou fazer? Não teria algo assim fixo, isso aqui é melhor. Tem que ser melhor para mim. Tem que fazer sentido para mim, tem que fazer parte do meu propósito. Um dos meus propósitos de ser mentora de finanças é ajudar mulheres a voltar a sonhar, ajudar mulheres a se reencontrar, a entender que elas podem chegar lá. Muitas pessoas estão desistidas, né? Então, eu tenho esse propósito. Qual que é o seu propósito? O que você quer alcançar? Esse é o ponto principal. A Elida falou assim, interessante separar as despesas do negócio e as despesas familiares. Ainda não consegui chegar nesse nível. Isso não é só você, fica tranquilo. Eu atendo mais de 100 empresas, é tudo assim, é difícil, só que é necessário. Porque quando eu não separo, quando eu não vejo, quando eu não enxergo o que é a minha vida pessoal, o que é a minha empresa, às vezes eu não sei nem se a minha empresa está dando retorno, ou eu invisto no lugar errado. É um processo demorado, é um processo que a gente tem que enfrentar, igual a Pri falou aí, a gente tem que enfrentar esse processo e tem que fazer. Hoje, pode ser que você não consiga fazer tudo, mas se você evoluir hoje uma coisinha, igual a formiga, vai fazendo devagarzinho. Quando chegar final de 2024, você já conseguiu separar tudo, organizando, separando, fazendo o seu planejamento. Isso é interessante, né? Você tem que saber na ponta da língua quanto que a sua empresa custa. Exatamente. Tem que saber na ponta da língua qual é o seu real lucro. Por exemplo, se você é mentora
e você atende num escritório, você tem que deduzir a sua gasolina, o tempo que você pagou na sala. Tem que ter clareza, gente. Eu acho que a gente só prospera quando tem luz nas coisas, né? Isso é importante demais. Tem que ter clareza. Porque senão a gente fica dando um tiro no escuro. Porque é muito insatisfatório eu trabalhar e não saber o que eu ganho. Ô, Mari, para as mulheres que estão aqui e precisam de uma ajuda um pouco mais profunda ali nas suas finanças, como é que funciona o seu trabalho? A sua mentoria, né? O trabalho de mentoria. Então, eu trabalho com várias linhas, né? Então, assim, a pessoa quer fazer investimento, ela quer sair da dívida, ela quer na empresa, cada linha eu tenho, porque cada linha eu tenho um tempo de trabalho. Então, assim, primeiramente eu faço uma reunião com elas para entender a necessidade, elas me explicarem a dificuldade, as dores delas, para me entender como eu posso ajudar elas. Em tese, a organização financeira, ela seria uma mentoria de 4 sessões, né? Eu faço 2 por mês, porque a pessoa precisa de um tempo para executar aquela mudança nas finanças dela, para mim alinhar se está funcionando ou o que a gente muda. A organização financeira seria isso. Agora, empresa já é um pouquinho mais demorado, a gente tem que estabelecer um prazo geralmente de 6 meses para acompanhamento, porque depende do objetivo. Meu objetivo é organizar a minha empresa, eu quero organizar as finanças, quero sair da dívida, quero alavancar minhas vendas, aí demora um pouco mais. A gente tem a Carla aqui que falou que desconta tudo fazendo gasto sem pensar, depois me lasca. Depois me lasco, eu gasto emocionalmente. Existe um tipo de trabalho com esse perfil de mulher que tem muitas, né? Que acaba descontando nas compras alguma falta. Alguma falta. Como eu trabalho, eu sou coach de finanças, eu tenho ferramentas que eu aplico para ajudar nesses gatilhos para a pessoa superar. Então, assim, por isso que eu gosto desse atendimento e ouvir a pessoa, porque eu preciso identificar aonde ela precisa. Eu faço mentoria com uma mentorada e ela tinha compulsão por compras. Então, eu apliquei o processo na primeira sessão, não foi nem a mentoria ainda, eu fiz uma sessão experimental com ela. Na primeira sessão, ela conseguiu controlar a compulsividade por compra e até pela comida. Então, assim, as ferramentas do coach, elas são poderosas. Olha então, isso. Essa aí. Carla, você não está sozinha, mas existe maneiras de superar essas compras. Tem que preencher esse vazio aí que você possui. Você quer dar alguma dica para quem tem isso, Mari? Alguma coisa que ela pode já começar fazendo amanhã para vencer essa compulsão? Atividade física. Eita! E hoje eu estava conversando com no Muay Thai, era sobre compulsão alimentar. A menina que faz lá, ela falou, Pri, eu tenho um problema com compulsão alimentar, seríssimo. Então, eu como certinho, mas quando ativo o gatilho, eu como descontroladamente. Aí eu falei, caramba, ela falou, mas a minha terapeuta me passou um exercício, que quando eu começar a querer ter essa compulsão, para eu caminhar. Porque, na verdade, a compulsão é um gatilho que você tem. Você ativa o gatilho e compra, e come e tal. Quando você conhece esse gatilho, imediatamente você tem que mudar o seu comportamento. A Aurani está aí ainda? Se ela puder trazer se ela estiver aí, tá aí. Se você puder trazer, Aurani, também algum complemento sobre isso, porque você vê, a pessoa que é descontrolada nas finanças, que ela sempre dá um jeito de torrar tudo que ela tem que entender esse gatilho para tratar isso dentro dela. Porque senão ela vai querer mudar os frutos, mas ela não muda a raiz. E o que acontece? Você vai viver em ciclo, vivendo a mesma coisa o tempo todo. Então, qual foi a orientação que ela recebeu? Se você começar a sentir necessidade de comer, ou, no caso da Carla, de gastar, Carla, vai caminhar, faz outra coisa para você tirar o foco dessa necessidade, né? E é importante... A fuga, né?
é importante ela identificar o gatilho que leva ela a fazer essa compra. Isso é um passo importante, porque às vezes ela vai começar a perceber, porque é muito involuntário isso. Então, se ela começar a prestar atenção, ela vai identificar quais são os gatilhos que levam ela a fazer compra. E aí, esses gatilhos que tem que trabalhar para que ela não tenha essa compulsividade. Então, a gente tem aqui a Mari, que é coach e mentora financeira. Temos a Aurani. A Aurani aparece para você falar do seu trabalho também. Gente, tem coisa na vida que a gente só vence com ajuda, tá? Se você está caindo no mesmo erro, se você não está prosperando financeiramente, se você não está conseguindo se organizar, se você não está conseguindo ir para academia, você precisa de ajuda. Você precisa de um mentor, de um terapeuta. Você precisa de ajuda. A Carla, por exemplo, eu sei quais são os gatilhos, não sei controlar o impulso. Então, ela tem um entendimento, mas ela precisa de ajuda. Então, assim, qual é o problema, né, da gente reconhecer as áreas que nós precisamos de transformação e investir nisso? Porque, olha, muitas vezes o que está nos separando da nossa prosperidade, dos nossos milagres, é essa área que a gente não busca tratar. Isso é para qualquer coisa na vida, gente. Para qualquer coisa. Eu estou com uma aluna, já está terminando. Eu estou com uma aluna que ela é de Moçambique. Ela é professora, ela tem uma loja, uma confeitaria. E vocês têm que ver, assim, como ela está crescendo, mas como a gente encontra resistência. Gente, para ligar o computador tem resistência. Para fazer as coisas da rotina tem resistência. É como se algo espiritual não quisesse que aquela mulher evoluísse, prosperasse. E ela sabe disso. Ela, eu estou feliz porque eu sei que tem algo muito grande para mim. É por isso que eu estou encontrando resistências. Mas todas cairão. Todas cairão. E a vida dela está mudando, porque ela implementou uma rotina de sucesso, ela implementou hábitos, ela buscou ajuda. Lá da África, ela buscou ajuda aqui no Brasil. Então, não tem essa. Ah, mas Pri, é caro. É quanto? Você já foi atrás? Você já chegou para o profissional e falou assim, olha, Cíntia que é mentora de mulheres também. Cíntia, me ajuda. Mas eu só posso te pagar R$200 por mês a partir do mês que vem. Você me ajuda? Porque quando você vence os seus limites, as suas dores, os seus obstáculos, você prospera. Você vence. Você ganha mais dinheiro. Então, a gente fica aí querendo tratar os frutos, mas não cuida da raiz. A Hélida, estou igual a ela. Quando penso que está indo algo... Quando penso que está tudo indo, algo me paralisa. Tenho certeza que algo grande tem para a minha vida. Eu não tenho dúvida. Mas antes de entrar nesse 2024, a gente precisa organizar os mentores que nós vamos ter na nossa vida. A Aurani está aí? Ela ia entrar do computador? Não sei se ela entrou. Tá aí. Oi, meu amor. Pronto. Fala um pouquinho do seu trabalho, porque ela foi minha mentora também. Eu fui mentora dela e me ajudou demais. E lança lá uma promoção aí, vocês, gente, para esse povo já começar o ano com vocês, pelo amor de Deus. Oi, Pri. Oi, meninas. Boa noite, tudo bem? Estava aqui escondidinha, que eu estava ali terminando de preparar o jantar, mas e ouvindo vocês. Olha, Pri, ao longo desses 7 anos que eu estudo sobre a mente, sobre a consciência, sobre o desenvolvimento mental, emocional, tudo que a gente faz está ligado ao emocional. Você sabe que a minha especialidade é frequência vibracional, não é? Eu estudei muito isso. Você vibrar na frequência daquilo que você quer. E eu penso que a compulsão está envolvida em você permitir que a sua mente racional comande a sua vida. Então, e a mente racional é 5%. E você está deixando a mente racional comandar a sua vida. Então, ao trabalhar com um profissional que entende como você passar a comandar a sua mente racional, não é? E utilizar os 95% de força que você tem do subconsciente,
Então, você transcende qualquer realidade, porque quando vier o desejo de fazer algo, seja comer, seja compulsão sexual, seja compulsão de comprar, seja compulsão de qualquer coisa, de beber, de fumar, está envolvido com o emocional, e aí a gente passa a comandar a mente racional no sentido de passar a comandar a nossa vida. Então, essa ansiedade, ela é uma projeção mental, essa compulsão é uma projeção mental, não é? Esse desejo de errar, de se auto-sabotar, porque eu lá atrás era assim. Então, eu tinha um salário excelente. Em 2010, por aí, 2011, eu tinha um salário de 5 mil reais, de 6 mil reais, era um excelente salário. Mas eu estava lá com 60 mil reais de dívida, porque eu me auto-sabotava o tempo inteiro por não ter conhecimento de como. Eu achava que era porque eu era burra, que eu não sabia lidar, não é? E aí a gente aprende e entende que tudo envolve o emocional e a gente trabalha isso. E assim, não sei se a Marinalva pensa igual, mas a maioria dos casos nós não conseguimos desenvolver sozinhas. Veja que eu venho de mais de 30 anos do mundo corporativo, era super organizada com as minhas coisas, mas ao eu ter o trabalho da Pri para me auxiliar como organizar minha rotina como empreendedora, foi algo que, ao longo dos meus 30 anos, eu nunca vi. Então, o que ela fez? Em vez de eu estudar o que era isso, não. E ali um mês, em 2 meses, ela me ensinou o que eu precisava saber e pronto. Você sabe uma coisa que a gente tem que abrir mão na nossa vida? É que a gente acha que o nosso copo está sempre cheio, sabe? Tipo assim, ó, você trabalhou aí 30 anos no corporativo, organizando eventos. O que você precisa de Priscila na organização da sua vida? Você poderia muito bem falar, não precisa disso. Entendeu? Exato. Aí a outra fala assim, nossa, Carla, por exemplo, tá, Carla? Não tô falando que você é assim, não. Tem tanta coisa na internet, tanto curso, para que eu preciso da Marinalva para me instruir? Muitas vezes eu vou dar palestras em lugares que as pessoas são tão... acham que já... Isso é o pior, isso aí é a beira da ruína. Eu Exato. Já sei, eu não preciso. E, na verdade, gente, a gente não sabe de nada. Exato. De nada. E é por isso que Deus, ele não te enche para transbordar se o seu copo não estiver vazio. Se todo dia você fala assim, eu não sei nada, eu preciso aprender, Deus me conecta com as pessoas. Ou se seu copo estiver rachado. E Deus derrama sobre a sua vida, o universo derrama sobre a sua vida coisas novas, bênçãos, oportunidades. Racha, vaza tudo. E você não retém. Então você precisa olhar para essa vida e falar assim, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais ganhar um salário de 10 mil e dever 20 mil. E eu não adianta mais eu ficar tentando trocar os frutos se eu não entro na raiz, se eu não sei por que eu tenho a compulsão por gasto, se eu não sei por que eu tenho dificuldade com as ferramentas de organização. Gente, quem aprende não depende. Leva isso para a vida de vocês. Eu preciso da Maria, eu precisava dessa aula, eu que chamei ela. Porque, sim, tem coisas na vida, na correria da nossa vida, que a gente não sabe como fazer. E cada vez mais a mulher está se isolando, cada vez mais ela está sozinha, então ela não tem, às vezes, nem com quem conversar, ela tem vergonha. Gente, dívidas é algo que traz vergonha. Quem aqui vai chegar... E como você falou aí, Pri, só quando você reconhece, então, assim, quando eu peguei uma planilha de Excel e coloquei tudo lá, e comecei a agradecer e pensar assim, poxa, a minha mente foi tão incrível que me trouxe até aqui, com essas dívidas. Então, agora eu vou usar ela incrivelmente para eu sair dessa realidade. Então, porque não é vergonhoso, são questões de consciência que você precisa resolver. Então, eu achava que era burrice, mas não é burrice. Tem mulher que está devendo até as calças e está escondendo do marido. Exato. Tem mulher que esconde quanto ganha, quanto tem na poupança. Então, gente, o negócio é muito mais profundo do que vocês imaginam quando se trata de dinheiro. Agora, eu vou aproveitar aqui também a expertise da Orani para você trazer uma dica, um conselho para a gente já aplicar amanhã, tá? A Carla está escondendo tudo. Ei, Carlos, você vai ter que fechar com a Orani e com a Marinalva. Você não vai... Olha, vou te falar, viu?
essa questão da fuga do dinheiro, o que você tem a dizer, Aurani, assim, traz algo aí pra gente. Cara, eu entendo que o dinheiro em si, é claro, precisa de uma análise mais profunda para entender qual é a crença limitante. Mas o dinheiro ele está envolvido com o pai, não é? Com o nosso pai. Então, eu vou dar uma dica aqui, você avaliar se você está bem resolvido com o seu pai e o que o seu pai te ensinou sobre dinheiro, que era o meu caso. Meu pai ensinou que a vida era só trabalho e que dinheiro deixa para lá. O dinheiro, se tiver qualquer coisa, tá bom. Né? Meu pai ganhou uma medalha de ouro no Paraná como o maior produtor rural do Paraná. Meu pai ganhou uma medalha. Saiu na revista. Agora, pergunte se ele ganhou algum dinheiro por levar a fazenda que ele administrava nesse nível. Não ganhou nada. Porque para ele era só ele fazer bem o trabalho e o dinheiro deixar para lá. E segunda dica, assim, que você pode começar a fazer amanhã, eu posso até mandar lá no grupo, tem uns áudios de reprogramação mental que eu gravei, né, que ajuda bastante, porque o que fez eu estar nessa realidade? Uma repetição de acontecimentos, né, desde a infância. Então, agora eu preciso criar novos hábitos. Como que eu crio novos hábitos? Também com repetição. Então, eu preciso todo dia ir lá no meu caderno e escrever. Eu sou organizada financeiramente, eu sou maravilhosa, o meu dinheiro flui na minha vida, e a gente escreve tudo isso lá e dedica a exercitar isso todos os dias. Agora, claro que o trabalho de uma terapeuta, de uma coach, né, que imagino que a Marina seja maravilhosa, a gente faz técnicas e exercícios onde vai um pouco mais rápido, lá na origem da questão, e resolve, né, num processo mais rápido. As pessoas devem, eu penso assim, que a primeira consciência que você deve tomar é que você não está fadada a viver isso. Ponto. Eu posso mudar a minha vida amanhã, se eu decidir, se eu ir em busca desse conhecimento. Então, em primeiro lugar, este lugar que não é meu, dessa realidade ruim, não é? Eu tenho todo o direito e merecimento de ter uma vida extraordinária. Mas eu tenho de ter essa consciência. E, a partir desse princípio, eu ter algumas ações, né, diárias, todo dia, 15 minutos todo dia, para que as coisas possam ir se transformando. E o melhor horário, por exemplo, para você exercitar isso é quando você acorda e quando um pouquinho antes de dormir, porque a última coisa que você pensa antes de pegar no sono vai reverberar no seu subconsciente a noite inteira. Então, e a gente tem algumas vertentes interessantes, né? Tem a mulher que gasta muito, tem a mulher que não gasta nada, tem a mulher que não se acha merecedora, então, assim, ela até gasta com ela alguma coisa, mas determinados níveis ela fala, não, isso aqui não é para mim, né? E você trabalha muito com empresários, com mulheres que têm essa crença em relação ao dinheiro. Eu acredito que muita gente chega para você e fala, nossa, eu estou devendo, eu não consigo prosperar, né? Tem um padrão que você vê com mais frequência? Sim, tem o padrão do merecimento. Porque eu falo assim, né? Não sei se a Marinava pensa também isso. A mulher, ela traz no nosso DNA, na nossa ancestralidade, o esforço, a batalha, a luta por algo. A mulher sempre foi assim, lá, antes de nós, teve 500 mulheres na nossa família lá atrás que a vida dela era desse jeito. Da minha mãe era assim, das minhas irmãs mais velhas eram assim. Então, a gente carrega na ancestralidade essa coisa da mulher ter que batalhar para merecer, porque nós nascemos só para servir. A mulher nasceu, eu tenho que servir o marido, eu tenho que servir o cliente, eu tenho que servir o trabalho. Então, ao você entender que não é isso, que é o oposto, por você ser um ser extraordinário, é você que merece mais, então você que merece respeito, você que merece atenção, priorizar, se posicionar e tudo isso. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, aí tudo começa a mudar. Então, envolve se sentir capaz e merecimento. São as duas crenças que eu vejo mais nas empreendedoras e que, ao elas irem mudando essa consciência, o dinheiro vem, o cliente vem,
o relacionamento com o marido melhora, e a gente vê todo um contexto, né, porque é integrativo ali a mudança ao você se ver de uma forma. Eu cito um exemplo meu aqui, Pri. Eu tenho um irmão, né, que mora aqui em Brasília, que ele e a esposa dele sempre estiveram num nível bem acima do meu. Uhum. E eu, como eu me colocava assim, né, naquela posição ali de, eu não tenho, né, eles que têm e tal, então, assim, eles nem lembravam que eu existo, assim, quem é a Aurani, né, na fila do pão? Quando eu mudei essa consciência, eu me lembro até hoje que a minha cunhada, ela me ligou para dizer, olha, estou te ligando para te dar parabéns, porque eu estou adorando seus vídeos, seu trabalho, conforme você está vendendo o seu serviço, e como você está se posicionando, como você fala bem, eu estou aprendendo com você. Aí foi naquele dia que caiu a minha ficha, eu falei, puxa, o que é o trabalho de você se sentir capacitada e merecedora? Duas crentes maravilhosas. Essa do merecimento é muito real, muito real. Eu também tinha uma crença que eu venci, de que as pessoas que tinham um nível social muito acima do meu, elas eram superiores a mim. Até que presidentes de organizações, pessoas muito importantes começaram a me seguir, a acompanhar meu trabalho, querer meu trabalho. Você imagina para mim como foi difícil isso, né? Conseguir falar com essas pessoas, com toda a autoridade que eu sabia que eu tinha, mas não acreditava que eu tinha. Então, porque nós achamos que nós não merecemos. Isso é forte, mas, gente, nós somos filhas de Deus. É claro que nós merecemos. Né? Mari, eu queria que você deixasse aqui um recado para as mulheres que sofrem com essa sensação, que, gente, está todo mundo trabalhando muito, em alguns casos, elas não estão colhendo aquilo que elas têm se dedicado. Então, de forma bem prática, Mari, o que você tem a dizer para essa mulher, com todo o expertise que você tem aí desse mercado, e também como... Deixa eu só falar uma coisinha para finalizar. Eu estou com uma promoção, que eu sei que todo mundo está na correria de final do ano, mas eu estou numa promoção de um pacote meu, aí, se você me permitir, eu mando lá no grupo. Você também, tá, Mari? Não, você pode falar agora, inclusive, para você já... Bota o telefone aí para as pessoas também entrarem em contato. Pode falar, viu? Fala agora, porque tem que começar o ano, fechando agora, não é fechando ano que vem. Exato. Então, assim... Você dê de presente de Natal a sua libertação. Exato. Porque a pessoa pensa assim, quando eu tiver dinheiro, eu faço terapia. Ela não entende que, né, Marinalva? Ela não entende que ela precisa fazer a sessão de coach, precisa fazer a terapia para ela ter dinheiro, é ao contrário, né? Não, eu posso pedir uma coisa para vocês? Olha ao vivo, vocês não podem negar. Vocês podem dar uma sessão para todas as meninas que estão aqui? Sim. Claro. Mas eu só vou dar essa sessão para quem abrir a câmera, tá? Uma sessão com a Marinalva, uma sessão com a Aurani vai tratar o seu... A Poliana foi rapidinho, ó. Mas vocês, viu? Gente, e aí eu quero uma sessão, mas já para destravar essas mulheres, entendeu? Já para dar o start. E aí vocês como funciona o programa direitinho, passem o telefone para elas agendarem hoje. É para agendar hoje, tá? Porque tem esse negócio de semana de Natal, semana de Ano Novo, e vai atrapalhar o esquema, que eu quero que seja esse ano ainda. Exato. E aí, Pri, olha a minha promoção. Você compra o pacote de 8 sessões, e aí até o final de dezembro você paga só 20%, e os outros 80% você vai pagar final de janeiro, final de fevereiro, e vai começar a sua terapia início de janeiro. Perfeito. Então, deixa as meninas conhecerem você. Gente, como é que faz para marcar a Aurani primeiro com você? Elas estão lá no grupo? Tem gente aqui do mundo inteiro. Não estão. Tá. Então eu vou mandar aqui no chat, então, no meu telefone. Tá, manda no chat, mas fala aí um número também, para quem não está ligado aqui no esquema do chat. Então, 61, né, Brasília. O meu atendimento é online, né? Eu atendo de 10 da manhã até as 9 da noite durante a semana. Essa semana eu ainda vou fazer alguns atendimentos, de repente vocês conseguem. 99114
9823. Tá, então, antes da Marinalva falar, deixa eu só ver quem tá aqui, que vai ganhar, né, gente? Sim. Tem gente que tá de pijama e não quer revelar, né? Ó, a Dulce é da África, Cabo Verde, está com a câmera ligada. Ana Beatriz, Cláudia, Carla, Joana, Cíntia está com a câmera ligada. Peraí, que tem mais 6. Peraí. Eu já até mandei mensagem, tá? No Instagram dela. Já mandei, já fui a primeira. Já tá lá, pode olhar. Sou aluna da Já Pri. vou olhar aqui. Ô, Cíntia, tira uma foto aí de quem está com a câmera aberta, só para depois a gente saber e eu mandar para as meninas, tá? Porque, gente, abrir a câmera é assim, estou me expondo. Quero ser tratada. Não, né? Porque eu sei que em reuniões assim ninguém abre câmera, tá? E tudo bem, mas para isso é que precisa, tá? E, Mari, fala um pouquinho do seu trabalho também. E vocês ganharam esse presente, gente. O meu trabalho também de organização financeira é online também, né? No caso, a gente mora tudo longe. Faço também 4 sessões a mentoria inicial, né? E também estou aqui, ó, disponível para atender todas vocês, para a gente destravar e crescer todo mundo junto. Já vou procurar a Aurani também, que ela tem as ferramentas de coach, eu também, vamos juntar aí. Muito bem, é para isso que eu gosto de conectar todas vocês, viu? E, Mari, dá um recadinho para as mulheres. Muita gente vai assistir essa aula depois, né? Fuso horário diferente e tal. Eu quero que você deixe um recado. Para todas as mulheres, nós podemos todas as coisas. Para as empreendedoras, existe um tempo de plantar e existe um tempo de colher. Nenhum trabalho que vocês estão fazendo é em vão. Às vezes nós nos cansamos, mas vai chegar o tempo da colheita, o tempo de colher os frutos, o tempo de ser reconhecida. E a gente precisa entender que nós podemos e que nós vamos chegar lá, uma segurando na mão da outra, levantando a outra, mas que todos vocês vão chegar lá. Vocês são capazes e vocês vão conseguir. Somos filhos de Deus, como a Pri falou aí, e vocês vão conseguir o resultado esperado. Planta com amor, como a Aurani falou aí, as palavras eu consigo, minha vida financeira é uma bênção. Comece a ser grata por tudo aquilo que Deus já fez e aquilo que Ele ainda vai fazer. E as coisas vão começar a fluir de uma forma sobrenatural. Muito bem. Quero agradecer todo mundo que esteve aí comigo até o final. Foi muito bom, foi muito esclarecedor. Eu acho que a gente trouxe uma parte bem teórica, mas trouxe uma parte bem emocional também. Obrigada, Mari. Obrigada, Aurani. Obrigada a vocês que estão aqui. Gente, 2024 é o nosso ano, mas a gente vai começar agora. A gente vai botar para quebrar nesse ano. Vocês vão ver, mulher, vocês vão ficar tudo libertas dessas coisas que estão aí, eu também. E nós vamos crescer e contar muita história. Deus abençoe todas. Cíntia conseguiu fazer a foto? Vamos dar um sorriso, gente, para essa foto oficial. Todo mundo tá bonito? Só desativa a apresentação, porque tem algumas que eu não estou conseguindo enxergar. Tá, pronto. Mesmo assim, ainda ficou 8 que eu não consigo ver. Temos aqui 16 pessoas. Mas tem 8 que eu não estou conseguindo ver. Tem algum lugar que muda o layout aqui? Acho que tem. Eu consigo tirar a foto. Prepara aí o seu melhor sorriso. Vai que as solteiras encontram seu varão depois dessa foto aqui, que vai estar lá no meu Instagram. As solteiras, né, gente? Porque as casadas, você fica quieto. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Poliana, Joana, Carla, Isabela, Kilber, que está aí, Isolida, Hélida, Grazi, Ana, Cláudia, Cíntia, Bruna, todo mundo. Um beijo bem grande no coração. Deus abençoe vocês.